Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Ei, pessoal, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre essas mensagens, né, que eu mandei para vocês ontem e hoje a respeito das aulas presenciais que estão, a princípio, né, marcadas para a próxima semana. E o que aconteceu foi uma sucessão de modificações nas orientações que nós recebemos por parte da Escola Politécnica, né, que fala em nome da reitoria para nós, professores, né? Então, assim, inicialmente, nós fomos orientados, né, a abrir uma lista de inscrição para os alunos interessados em assistir às aulas presenciais, condicionada à existência de um número mínimo de alunos inscritos, né, de acordo com a capacidade da sala de aula, né? E sobre isso eu conversei com vocês, né, no primeiro encontro, bom, vocês, né, manifestaram que, a princípio, não teriam interesse em se deslocar até a universidade, agora, né, na próxima semana. Vocês apresentaram os argumentos de vocês, os motivos, e eu disse, não, eu entendo, né, não vou forçar ninguém, mas, né, deixei a lista de inscrições aberta ali no Moodle, né? Inclusive, alguns de vocês, né, são alunos meus em outras disciplinas, e haveria, em algumas datas, uma coincidência, né, de aulas. Porém, né, ontem veio uma modificação na orientação, né, dizendo que a gente deveria realizar as aulas presenciais ali, né, cada disciplina na sua respectiva sala, independentemente de termos alunos inscritos ou não, né, para participar das aulas presenciais, né? Por isso que eu mandei aquela mensagem ontem para vocês, tá? Bom, as aulas estão marcadas, né, estão definidas pela Escola Politécnica. Eu confesso para vocês que eu achei estranho, né, mas, bom, é uma decisão da universidade, né? Claro, a gente questiona, a gente conversa, né? E hoje, ou ontem, durante o dia, né, debatemos o assunto, e hoje recebemos uma nova orientação por parte do decanato da Escola Politécnica, né, a respeito das aulas presenciais, tá? Então, o que diz esta nova orientação? Que, caso tenha, né, algum aluno inscrito na aula presencial, independente do número, ela deve ser realizada lá, né, no horário e na sala definidos. Porém, se não tiver nenhum aluno inscrito, a orientação é que a gente grave um vídeo, né, pode ser um vídeo em horário assíncrono, né, e o professor dispõe, né, ele publica o vídeo, no nosso caso, aqui eu estou publicando os vídeos, né, numa playlist ali do YouTube, né. Então, a princípio, enquanto não houver nenhuma modificação, né, pessoal, nessa turma, não tem nenhum aluno inscrito ainda na aula presencial da semana que vem, tá? Então, ela não deverá ocorrer, né? Não vai ter aula presencial lá. Então, o que eu vou fazer, né? Na terça-feira, né, eu vou gravar um vídeo em horário, por exemplo, vou gravar aqui na minha casa de manhã, né, e vou dispor o vídeo lá. Então, não terá aula síncrona, como essa aula que a gente está tendo agora aqui é chamada de aula síncrona, né? O horário da aula coincide com o horário lá da matrícula, né? E vocês têm a possibilidade de
né, interagir aqui comigo, acompanhar a gravação, enfim. Né. Nesta possibilidade, né, que está se abrindo, tá, uma vez que não haverá a aula presencial, também não haverá a aula síncrona, certo? Então, na terça-feira que vem, né, mantida a situação atual, que não tem alunos inscritos, né, não teremos aula no Zoom, então eu vou gravar um vídeo, né, o que eu pensei, né, para substituir a aula, assim, eu vou gravar alguns exercícios relacionados com os conteúdos. Então, é isso que eu gostaria de passar para vocês, e, né, eu gostaria de ouvir vocês, o que vocês pensam a respeito, né, se, se entenderam, né, o que vai acontecer. Podem, por favor, se manifestar. Sim, professor, ficou tranquilo de entender. Só é uma coisa que não faz muito sentido, né? De não ter a aula síncrona se não há, né? Porque. Uhum. Mas, É, enfim. a ideia seria gravar a aula lá, né? Se tivesse alguém, né? Mas não tendo ninguém, não sei, aí mudou, não, aí não vai ser necessário, né, gravar a aula lá na sala. Né? Essa é uma modificação importante. Né? E assim, pessoal, né, vocês já, né, comentaram ali no início, né? E, bom, se não mudou, né, para vocês, a situação não mudou, tá? Fiquem tranquilos, tá? Não é, a gente nem a universidade, eu acho, né, mas em meu nome, assim, eu posso falar, né? Não vou ficar forçando a barra, entendeu? Obrigar vocês a assistirem uma aula lá. Não tem nenhum sentido fazer isso, né? Eu quero deixar bem claro que né, é legal esse movimento, eu acho legal esse movimento da universidade, de aos poucos as atividades serem retomadas, né? Mas tem que ser feito com segurança, né? Com tranquilidade para todos, né? Para a universidade, para os professores, para os alunos, né? Os próprios funcionários envolvidos ali, né? Na organização da sala, né? Eu já dei aulas presenciais ontem, ontem à noite eu dei uma aula presencial, na terça-feira também dei uma aula presencial de manhã. No princípio foi tranquilo, assim, né? Cheguei lá, tem uma câmera, assim, eles colocam uma câmera em cima de um tripé, né? A gente faz ali o ajuste da câmera e dá aula, conversa um pouco, vai explicando as coisas, escreve um quadro, né? É uma coisa que eu não faço há mais de um ano, né? Um ano e meio praticamente eu não escrevo no quadro, então essa semana acabei fazendo isso. Foi uma experiência interessante. Tinham poucos alunos, né? Evidentemente, poucas pessoas ainda se motivaram a se deslocar até lá. Tá? Ok, gurias? Então, entenderam a ideia, então, que foi feita essa modificação, né? Beleza, então. Então, assim, que eu pensei, né, para falar de hoje, para a gente dar continuidade a esse estudo aí do conjunto dos números reais, né, e das funções, que é, digamos assim, a sequência natural, né? Eu vou dar um fechamento ali em alguns resultados sobre o conjunto dos números reais, tá? E, se der tempo, aí eu vou iniciar o próximo tópico. Deixa eu só me localizar aqui, pessoal, que eu cheguei um pouquinho atrasado aqui, fui meio corrido aqui, só um pouquinho. Vai desaparecer a imagem, mas já retorna aí, tá? Só um minutinho.
Ok. Então, assim, só para a gente dar uma olhada aqui, né, no nosso planejamento. Hoje é dia 12, então a gente já fez aqui alguns estudos aqui de alguns subconjuntos do conjunto dos números reais, né? Falamos do conceito de supremo e ínfimo, né? Falamos sobre os intervalos, falamos sobre a propriedade do conjunto dos números reais ser um conjunto arquimediano, né? Isto é, ele é um conjunto ilimitado superiormente, né? Por quê? Porque o conjunto dos números reais, nós vimos aí na aula de terça-feira, né? Ele é um conjunto ilimitado superiormente, né? A gente fez a demonstração ali desta propriedade. E como o conjunto dos números reais está contido no conjunto dos números reais, né? Então o conjunto dos reais também é ilimitado superiormente, né? Então, quero comentar com vocês aqui, o que eu pensei, né? Eu vou assim, fazer alguns exercícios aqui, né, na aula de hoje, para a gente trabalhar esses conceitos que a gente vem falando aí nas últimas aulas, né? Por exemplo, na forma de algumas perguntas aqui, então eu vou comentar esses exercícios, tá? E vocês podem ficar à vontade aí para fazer perguntas, tá? Então, a primeira, né, pergunta que eu faço aqui é qual o interior, né, do conjunto que está definido aqui, né, nessa notação. Então, lembrando lá, né, que a gente falou sobre o conceito. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui esse arquivo aqui. Deixa eu ver. Mas demora um pouquinho aqui, né, pessoal? Esse meu computador, às vezes, ele... Ó. Então, a gente viu, né, na aula anterior, ó, que é um conjunto aberto, né? Então, um ponto é interior a um conjunto quando existe um número positivo, chamado epsilon aqui, né? De modo que o intervalo aberto, A menos epsilon, A mais epsilon, está contido em X. Então, o conjunto dos pontos interiores a X chama-se interior do conjunto X, né? E a notação é int, né? Int de X, né? E quando um conjunto é igual ao seu interior, é chamado de conjunto aberto, né? Então, assim, para ilustrar, né, a ideia de ponto interior, vamos olhar aqui para essa imagem aqui, né? Essa imagem que a gente está vendo aqui, onde está a minha imagem. Esse retângulo, tá? Representa, né, a borda, né, a fronteira aqui. Não está Oi? compartilhando. Ah, não está tá. compartilhando. Não está, mas... peraí. Não, vocês não estão vendo a minha imagem aqui? O senhor? Sim, isso, não, é esse mesmo, tá? Ah, tá. Achei que Isso era mesmo. o retângulo. Eu achei que o senhor estava mostrando um retângulo Tá. no Não, outro. é o retângulo dessa imagem aqui mesmo, só para a gente comentar aqui, ó. O que é o significado, né, no caso de um retângulo, tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, essa borda, né, digamos, ela limita, né, a imagem que, né, onde vocês veem aqui a minha figura né, e o restante aqui dos elementos, a parede que está atrás de mim, etc., né? Bom, então, os pontos que estão, por exemplo, onde está o mouse ali, a mãozinha ali, né? Todos esses pontos aqui, ó, quando eu desloco aqui a mãozinha, né, são pontos do interior do retângulo. Por quê? Se eu imagino assim, né? Eu pego ali, ó, onde está aquela mãozinha ali, né? É bem intuitivo que existe em torno
esse ponto, né, se a gente se imaginar que a mãozinha ali é apenas um ponto, existe uma pequena região ali, em torno daquele ponto ali, ó, que está inteiramente contido dentro desse retângulo que a gente está enxergando aqui, né? Agora, se vocês pegarem um ponto qualquer lá nessa linha amarela aqui, ó, né, vamos imaginar um ponto aqui sobre a linha amarela que é a borda aqui, né, dessa região retangular. Então, você imagina, se eu pegar e fixar um ponto ali, né, qualquer vizinhança, ó, qualquer região que contém aquele ponto, vai ter alguns pontos que vão estar fora, né? Então, aquele ponto, ou qualquer outro, né, que esteja aqui, ó, nesse retângulo marcado em amarelo, ele vai ser um ponto de fronteira que não vai pertencer ao interior do conjunto, tá? Então, a ideia de ponto interior é essa ideia intuitiva que a gente, né, utiliza no dia a dia, né? Por exemplo, né, uma pessoa que nasce, quando uma pessoa nasce numa cidade pequena, né, aqui do Rio Grande do Sul, né, se costuma dizer, a pessoa nasceu no interior, né? Na verdade, quem nasceu em Porto Alegre, quem nasceu em Caxias, quem nasceu em Vacaria, nasceu no interior do Rio Grande do Sul, porque todas essas cidades estão no interior do Rio Grande do Sul, né? Então, em termos matemáticos, né, um ponto é do interior, não importa se ele está mais, né, aqui perto do centro, um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho mais para cima, não faz diferença, tá? Então, a mesma coisa acontece, né, quando a gente pensa no interior dos subconjuntos dos números reais, né? Eu vou me referir, então, aqui ao primeiro exercício, ó. Você observe, né, que a notação, né, para a gente entender bem aqui o significado da pergunta, né, a gente tem que primeiro entender assim, bom, que conjunto é esse? O conjunto representado aqui é o conjunto dos números, digamos, x, né? Vamos pensar assim, a notação x que pertencem ao conjunto dos números reais, né? Vamos botar aqui aquela letra que eu estou usando. E que satisfaz a seguinte condição: o zero é menor que x, né? E é, digamos, pela outra condição ali, né, menor ou igual a 2. Tá? Certo? Então, esses são os números que pertencem a esse conjunto, né? Os números que são, ao mesmo tempo, maiores do que zero, né, e menores do que, ou iguais a 2. Né? Por exemplo, qualquer número que eu escolha lá, né, positivo menor que 2, 0,1, né, esse é um número que pertence... Opa, mais cima aqui. Esse é um número que pertence a este intervalo, né? Tá? Já, por exemplo, o zero, né, o zero não pertence. O zero é um elemento que não pertence a esse conjunto. Vê se eu tenho aqui o símbolo de não pertence. Relações de negação. Aqui, ó, não pertence. Ok? Já a outra extremidade, né, que é o 2, ele pertence. Tá? Então, vou botar aqui para a gente, né, explicar primeiramente bem a notação. Né? O 2 pertence a este conjunto. Né? Já, por exemplo, qualquer número maior que 2 não pertence. Né? Por exemplo, o 2,1 não pertence a esse intervalo. E qualquer outro, né? Por exemplo, 2... Vou botar um bem pequenininho aqui, 2,0001. Né? Ele não pertence já a esse intervalo. Então, a questão é, de acordo com a pergunta, né, interpretar quais são os pontos que pertencem ao interior, né, do conjunto. Tá? Então, a gente pode responder esta pergunta de duas formas. Né? A gente pode responder por extenso, né, dizendo que são os pontos que satisfazem tais propriedades, né, ou tal propriedade, ou especificar. O interior deste conjunto é o intervalo tal, né? Ou é o conjunto tal. Né? Então, vocês observem que os pontos do interior desse conjunto aqui, né, vão incluir os pontos que são estritamente maiores do que zero, porque vejam, ó, por exemplo, 0,1. Né? O 0,1
ele é um ponto que está nesse intervalo, e é um ponto do interior, mesmo que ele esteja próximo aqui da extremidade inferior, que é o zero, né? Você imagina uma vizinhança que tenha raio 0,001, tá? Ó, quer ver? Ó? Uma vizinhança do ponto 0,1. Tá? Vamos me referir especificamente a esse ponto. Inteiramente contida no intervalo 0,2, que é o conjunto universo, digamos assim, né, o X lá da definição, né, é, por exemplo, essa vizinhança aqui, ó, quer ver, ó, vou pegar uma vizinhança de raio 0,01, né? Então, por exemplo, 0,1 menos 0,01, né? 0,1, opa, 0,1 mais 0,01. Este intervalinho aqui, ó, você observa, quanto é que vai dar isso aqui? Que intervalo é esse, né? Se eu subtrair, opa, faltou a vírgula aqui. Veja, se eu subtrair 0,1, né, menos 0,01, vai dar 0,99, né? E aqui vai dar 0,11. Vocês vejam que esse intervalo aqui, opa, não, 0,09. 0,09 até 0,11, este intervalo aqui está inteiramente contido, para entender bem o conceito, né? Ele está inteiramente contido. Opa, vou pegar aqui o símbolo de estar contido aqui, se eu acho. Operadores, certo? Está contido aqui. Esse intervalo está inteiramente contido no intervalo 0,2. Tá? Então, esse é o significado, né, de dizer que esse ponto é um ponto do interior do intervalo. Né? Existe uma vizinhança em torno dele, poderia ser outra, tá? Mas existe pelo menos uma, né? E quando existe uma, existem infinitas. Né? Em torno desse ponto, o que significa uma vizinhança? Quando tu subtrai uma certa quantidade e tu soma aquela mesma quantidade, né? Então aquele ponto 0,1 está bem no centro desse intervalo. Né? Subtraiu 0,01 e somou 0,01. Então o 0,1 está bem aqui no centro. No entanto, este intervalo aqui está todo ele contido dentro do conjunto em questão. Né? Então este ponto é um ponto do interior do intervalo 0, aberto em 0 e fechado em 2. Tá? E qualquer outro ponto que vocês escolham, né, maior do que 0 e menor do que 2, vai satisfazer a mesma propriedade. Né? Então, por isso, né, uma conclusão, fazendo uma dedução aqui, né, que os pontos do interior do intervalo 0,2 aqui em questão, fechado, aberto em 0 e fechado em 2, são, porque estou no plural aqui, né, são os pontos do intervalo, vou escrever aqui, né, aberto em 0 e aberto em 2. Né, né? Ou seja, a gente vai representar assim, né, a resposta, para fixar a notação, a gente vai dizer que o interior deste intervalo, o interior desse intervalo é o intervalo 0,2, aberto em 0 e fechado em 2. Né? Então, deste conjunto original aqui, ó, da pergunta, né,
o único ponto desse conjunto que não pertence ao interior dele mesmo é o ponto 2. Né? Por que o ponto 2, né? Ponto 2, ele não é um ponto do interior. Vamos explicar bem direitinho aqui. O ponto 2 não é ponto interior do conjunto 02. Por quê? Então, vou pedir para vocês aí, a Bruna, a Gabriela e a Simone, são as três. Tá? Uma de vocês, qualquer, ou as duas, ou as três, me dê um exemplo de uma vizinhança do ponto 2, aí, por favor. Pode ser, professor, 1,99 e 1,99. 2,01. Pode. Isso é uma vizinhança, né? Isso aqui é uma vizinhança do ponto 2, né? De raio 0,01, né? 1 centésimo. Então, é uma vizinhança do ponto 2, sem nenhuma dúvida, né? E esta vizinhança, ó, vocês vejam que essa vizinhança não está contida nesse intervalo, né? Por que essa vizinhança não está contida, né, no intervalo? Dado originalmente que esse intervalo aqui. Porque, por exemplo, né, o número, digamos, eu pego esse número aqui, ó, o número 2,08, né? Ele está nessa vizinhança. Ó, esse número, 2,08, poderia escolher outro, né? Ele pertence a esse conjunto aqui, ó. Não pertence. Vou pegar um menor. Vou modificar, então. Vou pedir para vocês aqui um exemplo de um número que pertença a esta vizinhança aqui, que a Gabriela sugeriu. E que seja, ao mesmo tempo, maior que 2. Pode ser pelo chat aqui, guris. Um exemplo de um número que esteja nessa vizinhança aqui, mas não esteja neste intervalo aqui. Por exemplo, 2,005. Muito bem. Esse número serve. O 2,005, né? Ele pertence a este intervalo aqui, a essa vizinhança, mas este número, como ele é maior que 2, né? Ele não pertence. Ó, vou pegar aqui, ó. Opa. Ele não pertence ao intervalo original. Vou pegar aqui o símbolo de não pertence aqui. Ó. Porque é maior que 2, né? Então, este 2,0005, 2,005, né? Existem infinitos números, mas este é um exemplo bem ilustrativo. Ele pertence a este
essa vizinhança, mas não pertence ao intervalo 0,2. Isso prova que o ponto 2, ele não é um ponto do interior, porque para ser ponto interior, né, vocês têm que exibir uma vizinhança, isto é, um intervalo com o ponto 2 no centro, e esse intervalo, todos os pontos teriam que pertencer ao intervalo 0,2. Acontece que, como o 2, né, a fronteira ali, ó, qualquer vizinhança, por menor que seja, vocês podem pegar aqui, em vez de pegar, né, essa distância aqui de 0,01, né, essa distância de 1/100 para cima e para baixo do 2, pode pegar um número bem menor, não importa, vocês vão encontrar ainda lá dentro, né, por menor que seja a vizinhança, pontos que não pertencem ao intervalo 0,2. Né? Então, esse argumento, né, mostra que o ponto 2 não é um ponto do interior do conjunto, e a conclusão, então, só para a gente deixar destacado aqui no final, né, a conclusão é que os pontos do interior do intervalo aberto em 0 e fechado no ponto 2 são os pontos do intervalo aberto correspondente, né, aberto no 0 e aberto no 2. Tá? Então, qualquer ponto deste conjunto aqui, ó, conjunto dos números reais estritamente maiores do que 0 e menores do que 2, todos esses pontos são pontos do interior do intervalo considerado. Então, a gente escreve, né, que a notação para representar, né, esta ideia é dessa forma: o interior deste conjunto, né, o intervalo aberto em 0, fechado em 2, é este intervalo aqui. Né? Então, realmente, agora aqui, ó, né, está identificado todos os pontos que são interiores ao conjunto originalmente dado ali no enunciado do problema. E certo, meninos? Alguma pergunta? Alguma dúvida aí sobre o exercício, sobre os argumentos ali apresentados? Vou deixar um pouquinho aqui vocês pensarem aqui. Bem tranquilo, podem perguntar, não fiquem acanhadas aí. Tá? Muito bem, então, vou passar ali para a questão do exercício 2, né? Então, vamos dar uma olhada lá no conceito de supremo. Né? Vamos olhar aqui. Ó. Então, vamos supor que o X é um conjunto contido no conjunto dos números reais, então o X é um subconjunto de R, né? Limitado superiormente e não vazio. Então, são duas coisas importantes, né? É um conjunto limitado superiormente e, ao mesmo tempo, é não vazio. Então, um número B pertencente aos reais, ou seja, o B não precisa pertencer ao conjunto X, o número B pertencente aos reais chama-se supremo do conjunto X, quando é a menor das cotas superiores de X. Né? Então, de todos os números que excedem o X, o supremo é o menor. Tá? Então, para que um número B satisfaça a condição, isto é, a gente vai dizer que um número B é o supremo de X quando cumpre as duas condições simultaneamente. Eu coloquei S1 e S2, né? Para todo X pertencente a X. O B é maior ou igual a X, ou seja, o X, né, que está em X é menor ou igual a B, que não precisa necessariamente estar em X. E para todo epsilon maior que zero, existe um X que é maior do que B menos epsilon. Então, se eu subtrair qualquer quantidade, né, do B, né, vai existir um X lá, pertencente ao conjunto X, que vai ser maior do que o B menos epsilon. Né? Então, isso acaba fazendo com que, se um número B satisfaça essas duas condições, que realmente ele seja a menor das cotas superiores do conjunto X.
E a anotação, né, a gente escreve, então, que o B é igual ao sup de x. Né? Então, essa é a ideia ali da definição do supremo. Né? Então, eu pedi aqui nesse exercício número 2, né, que fosse determinado, né, o sup deste conjunto. Certo? Então, quando a gente resolve certos exercícios, você observa que aqui o conjunto X, se a gente olhar ali os elementos, eles são formados por uma regra, né, que é uma divisão. Né? Então, por exemplo, quando o n é 1, que é o primeiro valor, né, do conjunto dos números naturais que eu estou trabalhando, né, então, é assim que vai ser usado, né, o conjunto dos números naturais, inicia em 1, depois vem o 2, depois o 3, e assim por diante. Então, quando n é 1, vai dar 1 dividido por 2 vezes 1 mais 1 dá 3. Né? Então, é 1/3. Tá? Quando n é 2, vai ficar 2 dividido por 5. 2 vezes 2 mais 1 dá 5. Depois, quando n é 3, vai ficar 3 dividido por 7. 2 vezes 3 mais 1 dá 7. Quando o n é 4, vai dar 4 dividido por 9, né? E assim sucessivamente. Né? Então, vou usar os 3 pontinhos para indicar, né, que este conjunto é um conjunto que tem uma quantidade infinita de elementos. Tá? Bom, então eu pergunto para vocês, né? Qual é o candidato aí? Né? Qual é o candidato? Imagine assim o valor do n aumentando, 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 né? Qual vocês, o que vocês indicariam, né, como candidato aí ao sup do conjunto X aí desse exemplo? Pode ser pelo chat. Imaginem o valor do n aumentando, aumentando, aumentando. Qual a tendência, né, do número que deve ser o supremo deste conjunto? Vamos lá, gurias. Vocês podem dar um chute aí, não. Se estiver errado, se estiver certo, não tem problema. Se estiver errado, não tem problema. 1/2, professor. Quem é que falou? Eu, a Gabriela. A Gabriela. Desculpa, eu não ouvi ali a identificação. Não ouvi. Ok, como é que tu chegou neste número aí, Gabriela? Eu confesso que eu fiz bem calculadora. Eu dividi 1 por 3 ali e fui fazendo divisões maiores e vi que seria 1/2, mas a gente pode fazer por limite ali, né, Tu foi substituindo valores crescentes do n na calculadora, é isso? eu dividi 1 dividido por 3, eu fiz 4 dividido por 9, Tá. daí eu peguei um número maior lá e fiz dividido, e daí vi que seria Sim. Entendi. Sim, entendi. Como se fosse, né, a continuação do conjunto ali, fazendo número a número do conjunto. Sim. Mas a gente pode fazer por limite, né, nesse caso. Isso, exatamente. Mas essa é uma ideia, né? Por exemplo, se tu pega ali na calculadora, né, o 10, por exemplo, 10 dividido por 2 vezes 10 mais 1, né? 10 dividido por 21, 0,47. Né? Se eu botar n igual a 100, vai ficar 100 dividido por 2 vezes 100 mais 1, 0,49. Né? Vou botar 1000. 1000 dividido por 2 vezes 1000, que é 2000, né? Mais 1, ou seja, dá para ver que realmente vai
está se aproximando ali do 0,5. Né? Então, é um bom chute. Né? E, de fato, né, observa, se a gente calcular, né, o limite, quando n vai para infinito, né, que geralmente é o que a gente tem que supor aqui, né? Opa, peraí. Deixa eu tirar essa expressão aqui. Deixa eu tirar essa. O n vai para infinito. Vou botar um símbolo aqui para a gente fixar as ideias aqui. Dessa expressão n dividido por 2n mais 1, né? N dividido por 2n mais 1. Bom, uma forma, né, de calcular esse limite, né, pessoal, é pensar assim, bom, em vez de calcular o limite dessa sequência, quando n é um número natural, eu posso calcular o limite quando eu substituir o n por x, né? Porque se esse limite aqui, ó, obtido pela substituição do n pelo x, for igual ao meio, que aqui a gente está considerando, né, a variável real, bom, se dentro dos reais o limite for um meio, num subconjunto da sequência, se a sequência é convergente, qualquer subconjunto tem que convergir para lá. Então, a gente pode calcular. E por que isso? Né? Porque, como a gente tem o x indo para mais infinito, esta divisão aqui, ó, é uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Né? Eu tenho o numerador vai para infinito, que é o próprio x, né? E o denominador também, porque é 2 vezes x. Ó, se o x vai para infinito, multiplicando por 2, vai dobrar o valor de x, vai continuar indo para infinito. E somando com 1 não vai fazer a menor diferença, né? Vai continuar indo para infinito. Então, eu tenho infinito dividido por infinito. E no cálculo de uma indeterminação da forma infinito dividido por infinito, né, a gente pode usar a técnica, a regra de L'Hopital, né? Calcula a derivada do numerador, que dá 1. Opa! Calcula a derivada do numerador, que dá 1. Calcula a derivada do denominador, que dá 2, né? E o limite de uma constante, que é 1 meio, é a própria constante que veio. Então, realmente, né, aquela sequência, né, a conclusão que eu posso, né, afirmar ali tranquilamente, substituindo agora o x por n, é que esse limite é 1 meio. Então, é bem tranquilo isso. Né? Essa substituição, né, do n por x, né, permite concluir diretamente o mesmo resultado. Tá? Então, é bem tranquilo isso aí. Esse limite realmente é 1 meio. Então, quando uma sequência converge, né, é natural a gente pensar que este número, que é o limite daquela sequência, deve ser o supremo do conjunto. Né? Para que isso aconteça, qual é o comportamento que a sequência tem que ter, né? Para que esse 1 meio, né? Para eu imaginar assim, porque vejam bem, o 1 meio é o limite da sequência, realmente é o meio. Né? Mas, além disso, para ser o supremo, ele tem que ser, ó, de acordo lá com a definição, onde é que está nosso texto ali, aqui, ó, ele tem que ser a menor das cotas superiores. Né? Ou seja, este número ele tem que ser maior ou igual a todos os outros ali do conjunto, né? A todos do conjunto, e tem que ser o menor número que é maior do que todos. Tá? Você observa. Eu tenho que provar essas duas coisas. Agora, como é que eu provo, né, que essa sequência é formada por números que são todos menores que 1 meio? Então, observa que este número aqui, ó, vamos pegar só a fração aqui. Olha, como o denominador tem 2n mais 1 aqui embaixo, né? Se eu esquecer do 1, a fração aumenta. Né? Certo, pessoal? Quando a gente diminui o denominador, né, o valor de uma fração aumenta. Então, ó, esta fração é menor ou igual a essa. Tá? Por quê? Porque aqui, ó, no lado direito,
né? Esta fração que está destacada aqui, ó, ela tem um denominador menor do que esta fração aqui. Certo? Este número aqui, ó, 2n mais 1, é maior do que o 2n. Então, como o numerador é o mesmo, né, esta fração que aparece do lado direito, ela tem que ser maior que essa. Mas vocês vejam que isso aqui está me dizendo exatamente que o 2, que o n dividido por n mais 1 é menor ou igual ao meio. Então, realmente, né, o 1 meio é uma cota superior daquele conjunto, certo? Então, né, o número, vou botar um pontinho aqui, 1 meio é uma cota superior de x. Vou botar o x ali bonitinho para... Ah, então, esse é um detalhe importante. Para provar que o número é sup, né, ele tem que ser, a primeira coisa, uma cota superior. Então, conforme ali a colega fez os cálculos, ó, vejam, qualquer que seja o n que vocês escolham. Vamos pegar um n muito grande aqui. Sei lá, n igual a 1 milhão. Né? Se eu botar aqui, ó, 1 milhão. Né? Tem 6 zeros. Dividido por 2 milhões e 1, né? Ó, vai dar um número menor que 0,5. Né? Isso quer dizer, né, o que eu estou fazendo aqui é apenas um caso particular para mostrar que a divisão n sobre 2n mais 1 vai dar sempre um número menor do que 1 meio. Por que a gente usa o menor ou igual? Né? Por causa dessa ideia de limite, né, pessoal? Se eu aumentar muito aqui, ó, lá pelas tantas, na calculadora, pode dar 0,5 por uma questão de arredondamento. Tá? Quer ver? Vamos botar aqui, ó. 10 elevado na 20. Dividido, vamos ver se ele vai conseguir fazer aqui. Dividido por 2 vezes 10 elevado na 20 mais 1. Ó, olha só quanto é que vai dar aqui. Olha só. 0,49999, né? Vamos botar 10 na 50 aqui, vamos ver se a máquina consegue perceber a diferença. 10 elevado na 50. Dividido por 2 vezes 10 elevado na 50. Mais 1, que é um número muito grande, né? Ó, agora, se vocês estão vendo que dá 0,5, por quê? Porque daí é uma questão de arredondamento. Dá um monte de casas ali, 0,49999, daqui a pouco a calculadora não consegue mais identificar. Então, ela arredonda para 0,5. Né? Mas o resultado tem que ser menor ou igual a 0,5. Lá no infinito, né, digamos assim, vai convergir para 0,5. O que significa isso? Que quando n aumenta muito, né, o quociente desses dois números vai ser um número tão próximo do 1 meio quanto eu quiser. Esse é o significado. Bom, então agora, né, uma forma de provar que o 1 meio é a menor das cotas superiores, né, seria fazer uso da definição, mas eu vou usar o seguinte recurso. A sequência, vou botar aqui, chamar de AN, A índice N. Dá um nome para ela. A índice N é crescente. Claro que se vocês fizerem a experiência de que a colega fez, vocês vão verificar isso, entendeu? Mas isso aqui é limitado, né? A gente não consegue provar com a calculadora, a gente observa, né? Por exemplo, ó, 1/3 é 0,33, né? Depois, o 2/5 é 0,4, o 3/7, ó.
0,43, né? 0,428, né? Depois o 4 nonos, é 0,44, né? Uma dízima. 0,4444. Tá vendo? Então, a sequência vai aumentando os valores, né? E, portanto, eu observo que ela é crescente. Muito bem. Como é que a gente prova que uma função é crescente? Vocês que já fizeram aí os cursos de cálculo, como é que a gente prova que uma função é crescente, pessoal? Qual é o cálculo que a gente pode fazer para verificar que uma função é crescente? Bruna, Gabriela, Simone, estão aí? Professor, o AN mais 1 tem que ser maior do que o AN. O AN mais 1 tem que ser maior que o AN. Essa é a verdade, né? Então, uma forma seria subtrair, né? O AN mais 1 menos o AN e mostrar que é positivo, certo? Essa é uma forma. Ou então, né, usando, ó, o que ela está dizendo é o seguinte, né? O AN mais 1, vamos pegar aqui o argumento da colega. O AN mais 1, né, tem que ser maior. Bom, a gente pode usar o maior igual, né? Porque se é maior, ele é maior. Se é maior igual, se é maior, ele é maior igual. Ó, que não precisa ser monótono, né? Precisa ser monótono, mas não estritamente crescente. Bom, então, uma maneira, né, de provar isso aqui é fazendo a subtração, né? Equivale a dizer que AN mais 1 menos o AN, menos o AN tem que ser maior ou igual a zero. Né? Então, vamos fazer essa conta aqui, né? A gente vai pegar essa expressão, vai colocar N mais 1 no lugar do N. Vai subtrair do AN. Como é que a gente vai fazer essa conta aqui? A gente vai ter que calcular o mínimo múltiplo comum, né, dos denominadores aí. Aqui vai dar, multiplicando ali, ó, usando a distributividade, vai ficar 2n mais 2 mais 1, 2n mais 3. Né? 2n mais 3 vezes 2n mais 1. É só usar a distributividade aqui, ó. Isso aqui é mais coisa que 2n mais 1. Vamos tirar aqui, ó, esse parênteses aqui. 2n mais 3. Tá? Então, divide aqui, né, divide esse produto por 2n mais 3, sobra 2n mais 1. Então, vai ficar n mais 1 vezes 2n mais 1. Opa. Menos. Agora, divide esse fator por 2n mais 1, sobra 2n mais 3. Então, fica n que multiplica 2n mais 3. Vamos fazer aqui as multiplicações. Né? Para ver o que vai acontecer. O denominador continua a mesma coisa. Né? 2n mais 3 vezes 2n mais 1. E aqui, ó, vai ficar 2 vezes n ao quadrado. Multiplicando aqui. 2n ao quadrado. Mais n, né? Ó, n vezes 2n dá 2n ao quadrado. N vezes 1 dá n. 1 vezes 2n dá 2n. Mais 1. Né?
menos. N vezes 2n é 2n ao quadrado. 2n ao quadrado de novo. 2n ao quadrado. E menos, né? Menos 3n. Então, o que vai dar? O que vai sobrar aqui? O 2n ao quadrado cancela com 2n ao quadrado. N mais 2n dá 3n. Com esse menos 3n, dá 0. Aí sobrou 1. Né? 1 dividido por 2n mais 3, 2n mais 1. Ora, isso aqui é sempre positivo. Porque o 1 é positivo, 2n mais 3 é positivo, 2n mais 1 é positivo. Então, isso aqui é sempre positivo. Né? Então, a conclusão, né, é que o AN mais 1 menos o AN mais 1 menos o AN é sempre positivo. Bom, se é positivo, né, significa que o AN mais 1 é maior que o AN. Este valor aqui, AN mais 1, é maior do que o AN. Então, realmente, essa sequência é uma sequência crescente, né? Certo? Os valores vão crescer. Ora, este número aqui, né, é o limite da sequência. É maior ou igual a todos os demais elementos. Se a sequência é crescente, o limite é 1 meio, né? Então, 1 meio, né? Vejam que ela é monótona crescente, tá? Ó, o A10 é menor que o A11, por sua vez é menor que o A12, né? Que por sua vez é menor que o A13 e assim sucessivamente. Então, os valores vão aumentar indefinidamente, tá? Bom, e nenhum deles, vocês vejam que, na verdade, né, eu posso botar aqui, ó, o símbolo de desigualdade estrita, tá? O n dividido por 2n mais 1 é sempre menor que 1 meio, né? Isso aqui é uma desigualdade estrita. Mas o limite é 1 meio, né? Então, realmente, esse número é a cota superior do conjunto X, né? Então, a conclusão, né, é que o sup X é igual a 1 meio. Realmente, né, este argumento prova que este é o supremo deste conjunto. O que eu pensei ali, pessoal, com uma forma alternativa, né, o que eu imaginei ali, né, em vez de fazer aquela subtração, é calcular a derivada, né, pegar a função f de x igual a x sobre 2x mais 1, né, e calcular a derivada. Se vocês calcularem a derivada, vocês vão observar que a derivada será sempre positiva, tá? Então, isso é uma prova de que realmente a sequência também é crescente, tá? Então, é uma outra maneira, né, de comprovar o crescimento ali da sequência. Bom, então aqui, ó, só para a gente encaminhar para o encerramento, eu não vou agora fazer os detalhes aqui, eu vou trocar uma ideia com vocês, né, e dar algumas sugestões para vocês tentarem fazer os demais exercícios. Então, aqui nesse conjunto X, aqui, formado pelos números da forma 1 sobre n ao quadrado, né, pede para calcular o ínfimo, né? O ínfimo é a maior das cotas inferiores do conjunto. Então, você observa que, né, se eu substituir os valores, né, de n por 1, né, vai dar, bom, por 1 vai dar 1. Né? Depois vai dar 1 quarto, né? Depois vai dar 1 nono, depois vai dar 1 sobre 16, e assim sucessivamente. Né? Certo? Então, vejam, o inf, para te lembrar aqui, o inf de x, né,
é a maior das cotas inferiores de x. Então, tem que ser um número menor ou igual a todos os elementos do conjunto x, né? E de todas as cotas inferiores tem que ser a maior. Tá? Então, se vocês fossem chutar aqui, né? Qual é o ínfimo desse conjunto aí? Quem vocês colocariam aqui no lugar da interrogação aqui para um elemento que seja o ínfimo desse conjunto? O zero. Por que tu pensou no zero, Bruno? Como é que chegou nessa sugestão aí? Eu pensei porque quanto maior o n, mais próximo de zero fica. Uhum. E não vai ficar negativo. Oi? E não vai ficar negativo. Vai ser sempre positivo, exatamente. Vai ser sempre positivo, mas vai ficando cada vez menor, né? Então, os números vão realmente se aproximar de zero, né? Mas vão permanecer positivos. Por maior que seja o n, né, que eu coloco aqui, a divisão vai dar positiva, mas vai ser um número, né, quando n for um número, quando n é um número muito grande, essa divisão tende a ser um número muito próximo a zero, né? E essa proximidade só vai aumentar à medida que o valor do n também aumentar, né? Então, realmente, o ínfimo desse conjunto deve ser o zero, né? Isso aí. Então, tem que tentar provar ali que o ínfimo é o zero, né? Ó, aqui nesse exercício 4, né, o que você tem que pegar aqui são as somas parciais, né, dessa série, né? Por exemplo, as somas parciais da série dada ali e analisar, né, se essas somas vão ser uma sequência convergente ou não. Por exemplo, né, qual é a soma com um termo, né, desta série? Ó. É apenas, né, pega ali o primeiro termo, que é 1 dividido por 1 ao quadrado. Então, essa é a soma parcial, digamos, S1. Né? Isso aqui vai dar 1. Aí vai indo. Soma S2. Né? Soma S2 é 1 dividido por 1 ao quadrado. Né? Mais 1 dividido por 2 ao quadrado. Bom, isso aqui vai dar quanto? 1 mais 1 quarto, né? É igual a 5 quartos. Né? E assim vai. Né? Aqui vai ser o S3. Vai ter que somar aqui, ó. Opa, o S3. Mais 1 dividido por 3 ao quadrado. Então, a pergunta é, se a gente aumentar, né, vai ficar 5 quartos, mais 1 nono aqui, aí tem que fazer uma conta ali, vai dar dividido por 36. Então, vai dar aqui, 36 é o MMC, né, 36 sobre 4 dá 9, assim 45. 45 mais 4, acho que dá 49 sobre 36, eu acho. 36 dividido por 4 é 9. 9 vezes 5, 45.
36 sobre 9 é 4, mais 45 dá 49. Então, o que acontece, né, pessoal? Se a gente pensar assim, bom, mas e agora se eu somar n termos, né? Então, eu tenho aqui uma soma genérica, n. Então, eu tenho que copiar isso aqui, né? Imaginar assim, esse desenvolvimento. Para um n arbitrário, então é mais pontinhos, mais 1 sobre o n ao quadrado. Você tem que imaginar, será que esse conjunto, né, ó, o conjunto formado pelas somas parciais desta série é limitado? Né? Então, essa é a pergunta. Tá? Então, é isso que vocês têm que analisar, considerando o que vocês conhecem sobre as séries numéricas, né, convergentes e divergentes. Tá? E, por último, né, é só pesquisar aí, né, que vocês conhecem a respeito do número π, né, e qual a classificação dele, se é um número racional ou irracional. Então, isso vocês podem procurar nos livros, né, e responder essa pergunta. Então é isso, pessoal. Eu vou encaminhar para o encerramento aqui, tá? Eu quero destacar assim, que é bem importante essa participação de vocês aí, né, através aqui do chat, ou, né, fazendo aí os comentários, dando os chutes, né, fazendo as hipóteses aí dos resultados, porque isso torna, né, o aprendizado mais qualificado. Vocês vão entender melhor, né, se vocês conseguirem verbalizar, né, pode ser, não tem problema que de vez em quando erre. Tá? Isso aí é inerente ao processo de aprendizagem. Né? Quando a gente está aprendendo alguma coisa, e mesmo depois de aprender, na vida inteira a gente erra e acerta. Né? Não tem problema. Né? O importante é que vocês consigam expressar com as próprias palavras, né, o que vocês estão entendendo, né? Como é que vocês estão interpretando, né, aquele conceito. Porque aqui, né, a gente está no início, né, do semestre. Tá? A gente teve 2 semanas de aula, então, né, não tem tempo suficiente para que todos os conceitos já estejam, né, bem organizados, aí, encadeados com outros que vocês já têm, certo? Então é importante que vocês expressem, né, da forma que vocês têm condições. Não tem problema de ser uma maneira informal, mas é importante que vocês participem aqui das aulas. Tá? Okay? Então, eu acho muito legal que vocês participem, né, e deem as suas sugestões. Tá bom? Então, é isso, gente. Tá? Eu vou encerrar. E, então, na semana que vem, na terça-feira, né, a princípio, vou fazer aquela programação que eu falei para vocês. Eu vou gravar o material, tá? E vou disponibilizar ali diretamente na playlist do YouTube, na terça-feira. Beleza? Certo, professor. Boa noite. Uma boa noite para vocês, tá? Bom final de semana e até a próxima. Até mais.